Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio. Salve, salve, salve! Bem-vindos a mais uma edição do podcast Games RS. Esse podcast maravilhoso que tem a pretensão de contar um pouquinho mais da história da produção de jogos, do desenvolvimento de jogos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Lucas Figueiredo, eu sou diretor de áudio na Radioativa Game Sounds e estamos aqui para mais esse capítulo, acompanhado de novo, depois de uma ausência, da docência, do nosso maravilhoso André Pazzi. Obrigado, Lucas, valeu. Olá, para quem está acompanhando o podcast, eu sou André Pazzi, professor e pesquisador aqui da Famecos. E como o Lucas comentou, obrigado por estar nos acompanhando nossa jornada de registrar as histórias de quem começou a indústria aqui, de quem começou a produzir jogos no estado. E eu estou freando o meu pensamento porque hoje é um programa legal de contar essas histórias mesmo. Algumas eu sei, outras eu vou pedir para vocês registrarem aqui. Mas é isso, e sempre com aquele apoio das nossas parcerias, né, Lucas? Exatamente. O podcast Game RS é uma parceria da AD Jogos, a Associação dos Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio Grande do Sul, e do Cluster Game RS. Também, antes da gente começar o papo de trazer os nossos convidados aqui, só lembrando, nos sigam nas nossas redes sociais, isso dá um baita de um apoio para todo mundo. @adjogos, @clustergamesrs, @fapergs, @famecos.pucrs, @estúdio ProHub, @radioativa Game Sounds e @berromotion. Então, com quem estamos aqui hoje? Quem são esses dois rapazes maravilhosos que estão aqui com a gente? Hoje, a gente tem, eu acho que a parte mais interessante da conversa de hoje é que, assim, eu já vim usando essa expressão, o André e o Christian vão entender daqui a pouquinho que, assim, eu e o Lucas estamos montando um quebra-cabeça da história dos jogos gaúchos. Parte da peça que está análoga de vocês já teve aqui, a gente vai costurar daqui a pouco, que é o segundo episódio, acho que é o do... É o segundo episódio, é o primeiro convidado. Isso, que é o do Christopher. Mas hoje a gente vai completar esse quebra-cabeça com Christian Licalca, Fernando D'Andrea, e eu estava brincando que, assim, que na verdade vocês são hoje Rockhead, mas o que a gente está interessado aqui é em Jack in the Box, está interessado em South Logic, até chegar, né? Como é que é? A gente quer olhar para essa trajetória até chegar na Rockhead. Então, assim, tem muita história que a gente vai resgatar, muitas coisas que a gente quer olhar, e a gente diz assim, talvez foram os primeiros a lançar um jogo gaúcho em caixinha, um jogo gaúcho, aquilo que algumas vezes a gente já conversou em alguns momentos assim. Talvez a gente nunca vai recuperar qual é o primeiro jogo gaúcho, porque muito provavelmente o primeiro jogo gaúcho foi publicado numa revista tipo CPU MSX, MSX Micro, como um jogo mandado por um ouvinte, por um leitor, que foi impresso e foi divulgado por ali. Mas a gente sempre gosta de olhar para o Gimo, para o que é agora já quase 30 anos de história do Gimo. Lá atrás, assim, tipo... Vamos voltar um pouco no tempo? Vamos lá? Então, assim... Bem-vindos. Obrigado, assim, muito obrigado pelo convite. Não, gente, é uma honra estar participando e, assim, espero que a gente consiga trazer, assim, do fundo do baú algumas histórias e tal daquela época que realmente, né, era bem diferente. E graças a Deus, assim, eu acho que aquela visão que a gente tinha lá no início, que tem essa sensação, né, de estar no meio do mato, que não tinha nada e tal, que é verdade. Não, deixa de ser uma verdade, mas a gente né? tinha um sonho e esse sonho foi melhor do que a gente imaginou. Tá? Isso foi uma coisa muito positiva assim, na minha vida, minha carreira profissional. Né? Acho que o Fernando também deve ter sentido bastante isso. Né? Cara, naquela época, o game nascia em árvore, né? Porque ele chegava aqui no Brasil, a gente ia nas lojas, comprava o joguinho do Atari, que acho que foi os primeiros contatos aí depois do telejogo e tudo mais. Mas, assim, a galera não sabia que tinham pessoas que faziam aquele conteúdo. Era uma total mágica em torno daquilo, até que
eu ganhei o primeiro computador, que é o mesmo primeiro computador que o Fernando ganhou na vida dele. E isso é a nossa primeira coincidência temporal, assim, daquela geração que é o MSX. Que é uma mistura de videogame com computador. E daí a gente descobriu, né, aquele videogame ele vem com um manual de programação junto. Tu ligava o videogame, ele tinha slots de cartucho, tu botava os cartuchos, era um videogame. Mas se tu não botasse cartucho nenhum e ligasse, tinha um prompt escrito OK. E um cursor piscando, um teclado na tua frente e um manual de programação. E aí tu descobria, peraí, cara, os jogos são programados aqui nessa coisa. E assim, eu quero fazer jogo. 15 polegadas de provocação, assim. E agora? E um tubo CRT, né? Estourando no teu cérebro. Na retina do gente ali. Então, assim, cara, o início começa aí, tá? Assim, eu me dei conta como criança, cara. Eu era uma criança, eu tinha 12 anos. Isso aí é 87. Eu me dei conta que os jogos eram programados por pessoas. E eu queria começar a fazer isso e é isso que eu quero fazer. Então, acho que o Fernando pode contar um pouquinho do lado dele, se foi... Acredito que possa ter sido bem similar, né? Cara, não foi... É similar e não é ao mesmo tempo, cara, porque o que eu queria mesmo era ganhar videogame. Eu queria um videogame, né? Porque aquilo que o Christian está falando de jogo da em árvore, né? Tinha muito aquele mistério, assim, cara, como é que funciona? Como é que tu tem esse universo inteiro? Que bruxaria é essa? Que bruxaria é essa? Black Magic, assim. E eu queria um videogame e a sorte que eu tive é que o meu pai ele foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com computador aqui no Brasil. Ele fez um curso da Sucesso em 1967. Ele era engenheiro, ele era chefe de oficina de locomotiva, trabalhava na rede ferroviária, fez esse curso e foi para o CPD da rede ferroviária. E quando ele viu aquilo, meu pai programou espetando fio numa placa gigante, assim, né? Quando ele viu aquilo, ele disse, cara, isso aqui não para mais. Começou a mudar, isso aqui é o futuro. Daí ele não me deu um videogame. Ele me deu um MSX. Ele sabia daquele prompt, né? Ele sabia daquele prompt. E eu lembro dele me ensinando a programar. Eu tenho uma memória visual assim, dele me ensinando a programar, de eu correndo até o meu quarto, voltando até o quarto dele, entrando no banheiro dele, tá ele fazendo a barba assim. E, pai, não sei o que, é go to? Não, é go to, filho. Aí eu corria lá, começava a programar, assim, começava a fazer. Olha o que eu fiz, pai. Eu fazia um programa que só fazia barulho e tal. E eu tinha 9 anos de idade. Não, né? cara, isso é uma coisa maravilhosa do universo do MSX, né? É um videogame, né? Com uma linguagem BASIC, que é maravilhosa também. É óbvio que é rudimentar perto das coisas de hoje. Mas o que ele era orientado ao quê? Tinha um comando para fazer som, um comando para fazer letrinhas na tela e gráficos na tela, né? Ou poderia ser uma bolinha, poderia ser um sprite, né? Que é um personagemzinho, qualquer Screen coisa. 2. Cara, tinha tudo aquilo que uma criança precisava para brincar com o computador e ver o resultado na tela. Então era extremamente lúdico aquilo. Uma ferramenta de instigar. Cara, também, quando já. eu cheguei no PC, já anos e anos depois, aqui na faculdade da PUC, né, já os primeiros PCs, o som do MSX era melhor que o som do PC. Exatamente. Sabe? O gráfico talvez era mais ou menos taco a taco ali, né, cara? Mas, assim, o MSX foi uma coisa lúdica, maravilhosa, assim, na nossa geração. E eu acho que inspirou muita gente. Mas era Hotbit ou era Expert? Expert. Hotbit era Expert. Hotbit depois Expert. E transformado em 2.0, né? Não, eu não tive isso, cara. Eu enchi o saco do meu pai até ele me pagar essa transformação. Era um update para ficar. Cara, o hardware brasileiro os BR, cara, gurizada, assim, dos mods de hoje em dia, né, cara? Naquela época, os brasileiros assumiram meio que a ponta mundial em fazer mod de MSX, cara. Eu não tô falando em software, tô falando em hardware. Em hardware mesmo. Então, e os caras até hoje são super respeitados, né? Tipo, todo mundo fala, o Mega RAM é uma coisa que os brasileiros inventaram.
para quem não está vendo, era quase como se você desse uma expansão, desse um pouquinho mais de gás de processamento na máquina e que você conseguia um som melhor e conseguia uma imagem muito melhor. E aí eu lembro que tinha aqueles jogos que, na verdade, eram para Mega RAM, mas que eles rodavam no normal. Eu sempre lembro do Super Laydock, assim, tipo, na minha cabeça eu falo assim, cara, como é que fazia aquilo com uma máquina que estava acostumada a fazer cover de ZX Spectrum? E tem um paralelo, assim, daquela época também, que eu acho que fazia muito parte da cultura, os fliperamas, né? Então, assim, tu chegava e tinha vários games, e todo verão, né, que a gente ia na praia, tinha muito fliperama na praia. E tinha as máquinas novas, a gente ia ver quais eram as novidades. Claro, o MSX ainda não era tão bom o gráfico quanto, né? Mas imagina o verão que a gente chegou e tinha a máquina da Tartarugas Ninja com 4 pessoas Konami. jogando juntos. E é da mesma marca dos melhores jogos que tinha no MSX também, os japoneses, né, da Konami. Sim. Cara, foi uma época super inspiradora para uma criança naquela época, né? Não tinha rede social, obviamente, não preciso nem dizer. Não tinha internet. Né? Cara, o acesso à informação era super restrito. Aquilo lá era um mundo, assim, como se fosse como é que eu vou dizer? Um oásis para uma criança. Sim. Outra marcação temporal, desculpa. Konami, como é que é? Uma Konami que ela na verdade, ela não é pré-Metal Gear, porque é do começo do Metal Gear, que é no MSX. Sim, e que depois vai capitalizar muito mais. A galera hoje, Konami... Não, ela traz o começo. Antes 1990, eu acho. Antes do Metal Gear Solid, tinha o Metal Gear mesmo. O Metal Gear mesmo, entende? E que a gente acabou, né? O Metal Gear original lá. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Goiabada. Deixa eu perguntar, como é que então tu já colocou um pouco nessa, aí tu pensa, eu vou fazer faculdade, eu vou para esse universo, como é que tu diz assim, isso é para cá que eu vou na minha vida? Cara, para mim foi o seguinte, cara, eu já com 16 anos eu já programava e não só games, né? O que eu queria programar era games. Aí eu tinha uns amigos também que também programavam. E o pai de um deles falou, eu tenho aqui uma empresa aqui de um amigo meu que está precisando de um sistema. A gente começou a fazer sistema com 16 anos de idade, né? Sabe? E, cara, era o mercado puxando. Quando eu não tinha dúvida do que fazer. Até assim, tem muitos adultos, né, em idade já considerável, que ainda não sabem o que gostariam de fazer na vida. E quando eu conto um pouco dessa minha história, eles sentem uma inveja, que eu entendo. Porque desde que eu tinha 12 anos, eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Foi muito fácil para mim. Então, a carreira foi... eu fiz toda... Por exemplo, episódios, né? Eu estudava no colégio, né? Daí, recém estavam começando a surgir os computadores. Aí tinha trabalho de aula. Cara, eu levava trabalho impresso numa impressora, assim. Impresso, assim. E as pessoas não conheciam um trabalho impresso numa impressora, assim. Feito num Word. Desconfiança, né? As tipo professoras assim, ficavam numa desconfiança. Sabe? Era tudo feito à mão, né? Daí a gente ia lá, digitava e entregava o trabalho impresso, cara. Era é muito louco isso aí. A gente tá falando aqui de anos 80, né? Aí entrei na faculdade de informática aqui da PUC. Então, somos todos... Desde lá, assim, a minha vida praticamente foi orbitando a PUC, né? Muito tempo, assim, desde da faculdade. E o bacana é que eu cheguei na faculdade achando, obviamente, que eu sabia muita coisa, né? Quando eu cheguei aos 17, 18 anos na faculdade, eu já sabia programar. E vários colegas meus que entraram junto comigo não sabiam ligar o computador. E eu assim, nossa, cara... Mas no final da faculdade eu tive a noção de quão foi importante. E o fato legal também, que eu acho interessante comentar, né? Que vários desses amigos meus que entraram lá, eu ainda tenho contato permanente com eles. E eles são super bem-sucedidos em várias áreas da computação. Né? E assim, não fez diferença nenhuma eu saber mais ou menos no início. Né? Todos se nivelaram e todos aprenderam e foram para os seus respectivos lugares, né? Para os seus lados. E foi super aprendizado, assim, de entender muito, muito mais, assim, do que significava tudo isso. Então, e até uma coisa que a gente pensa, assim, hoje em dia tem o Fernando, eu acho que também sente isso, né? A gurizada que vem chegando, obviamente, e a gente está inserido nesse meio, né? Cada vez a gente trabalha com um computador num layer, né? Num nível a mais de abstração. E a gente começou mexendo no bitzinho lá, a gente ligava o LED do drive, sabe? Para brincar,
ficava piscando o LED do drive só para mostrar que conseguia piscar o LED do drive, sabe? Então, e daí a gente tem essa coisa assim, será que a gurizada agora tá aprendendo como é que é realmente lá dentro das coisas, como é que estão funcionando? Tudo vai se tornando uma caixa preta. Para todo mundo, para nós também, tá? Tá? Mas a gente fica nessa sensação, né, de qual é esse sentimento aí que tá, qual é a diferença que vai ocasionar no futuro, né? Então, essa futurologia, né? Tem umas diferenças que eu percebo, assim, começa a falar em operação bitwise, a gurizada não sabe o que é, tá bem, tudo bem. Novo. Como é que foi a tua entrada, André? A minha entrada, eu não tive tanta certeza quanto o Christian, no sentido assim, de, cara, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu queria fazer aquilo, mas a gente tinha falado em Black Magic antes, né? E eu não tô brincando. Black Magic, cara, como é que faz um negócio desse? Não tenho nem ideia. Eu só não consigo parar. Né? Então eu comecei a trabalhar, aí tem a história que eu já te contei tantas vezes, né? Meu pai sabia que aquilo era o futuro, ele me deu uma penca de jogos. O velho sabia o que estava fazendo. Ele sabia onde é que ele tinha que enganchar. Ele foi no ponto fraco. Foi no ponto fraco. Mas ele botou software também de utilitário, né? E um dos softwares que veio é o software escrito pelo Renato Di Giovanni, Grafos 3. E ali eu comecei a ver, né? Como é que, ok, pixel, tipo, como trabalhar com pixel é uma coisa diferente de trabalhar com papel, né? E depois, quando eu fui pro Amiga, Deluxe Paint 2, e programação também. No Amiga eu quase não programei. Tá? Só jogou Speedball. Eu desenhei muito, cara. Eu fiz meu pai comprar uma expansão de memória para eu poder animar, porque o Deluxe Paint 2 ele só animava se tu tivesse meio megabyte de RAM. Meio. A gente tem que lembrar quais são essas unidades, né? Eu tô calculando. Escala, não na macro escala. Eu tô internamente calculando para ver se faz sentido. Porque... para não cometer a gafe e dizer que meio giga, né? Porque, sei lá, meio megabyte hoje em dia deve ser um avatar de alguém na internet, né? Nada, meio megabyte tu não consegue Mas nada. eu conseguia fazer animação com aquilo, cara. E eu não conseguia parar, porque eu ia lá, eu jogava Eye of the Beholder, que é um jogo que tem uma arte muito legal para uma coisa feita em 32 cores, né? Ia lá, cara, tentava reproduzir aquele estilo de arte e fazia animações. Aí fazia os sprites e tal. Eu simplesmente não conseguia parar com o negócio. Então, e à medida que eu fui aprendendo, assim, e eu continuei avançando no negócio, então eu cheguei no ponto de um dia me dar conta que os jogos da Konami, eles não eram feitos em modo gráfico, eles eram feitos em modo texto, mudando a aparência de caracteres para fazer desenho. Cara, comecei a fazer igual, programando em Basic, mexendo via porta lógica no VDP ali. Aí o pai compra um livro vermelho do MSX para mim, eu estou começando a mexer com a arquitetura da máquina. Que tu vai fazer da vida? Eu digo, cara, não sei, velho. Trabalhar com banco de dados, não sei, mas eu não conseguia parar de fazer aquilo ali. E um dia, eu vou avançar um pouquinho mais. Claro, não. História. Uma hora a gente vai ter que engrenar. Entrei na faculdade de computação, né? Seguindo os passos do meu velho, que teria feito computação se não tivesse feito, se existisse na época dele. E eu descobri o Deluxe Paint 2 para PC. Na verdade, o do PC era o 2E e o do Amiga tinha o 3 já, mas enfim. Desculpa, o mesmo. E aí eu comecei começava, tinha nada para fazer. Os horários da URGS, né? Tu tinha uma aula às 10h30 terminando às 10h30 da manhã, daí tinha uma outra 1h30 da tarde, tava lá no campus do Vale, não ia voltar para cá, tudo tinha um tempão para ficar estudando, né? Ou nada. E tinha os laboratórios. E os laboratórios da URGS, eles tinham aquela característica a gente chamava eles de aquário. Eles tinham aquele vidro gigante, assim, tu podia ver todas as telas viradas pro vidro. E eu tava lá editando sprites, fazendo animaçãozinha no Deluxe Paint, e daqui a pouco passou alguém no aquário, viu assim, entrou assim, cara, quero falar contigo. Tem um pessoal que está trabalhando assim, assado, não sei, um jogo chamado Gimo. Vamos lá. Era o André. Uhum.
E aí o resto é história, né? Mas eu simplesmente eu não tinha tanta certeza de que eu ia conseguir, porque a diferença é que para mim aquilo ali parecia ser uma coisa muito inatingível, por mais que eu já estivesse mexendo com VDP e fazendo arte e coisas, e cara, dali a juntar aquilo num jogo, eu nunca tinha parado para fazer. Aí, quando o dia que eu comecei a ver o Christian fazendo as coisas, né? Eu disse, pô, cara, peraí que dá pra fazer Eu já muito mais tava coisas, um assim. ano na frente, eu acho, do Fernando, provavelmente. Assim, até por questão de idade parecida ali, né? Eu acho que eu comecei talvez um pouco antes, e aí eu peguei um estágio, né, na área de automação industrial, que eu adoro. Se eu não estivesse fazendo games, eu ia fazer isso. É sensacional. Eu adoro. Colocar a máquina pra... É muito legal. E outra, com a robótica hoje em dia, com a IA, é uma área incrível. Eu ia estar também super satisfeito aqui com esse trabalho, né? E, cara, na época eu fazia, obviamente, em spare time, em casa, hobby é games o tempo inteiro. Então, tentando transformar, pegar os games, por exemplo, de plataforma, que o Guima é um game de plataforma, e a gente adorava naquela época esse estilo, tentar fazer um game daquele estilo, assim, né? E aí, nesse trabalho de estagiário, né, eu conheci o André, né, e eu mostrei para ele, olha o que eu tô fazendo aqui. Dele, que legal. Eu gosto de fazer IA, não sei o que lá. Cara, vamos largar esse estágio aqui, vamos fazer game. Muito louco, cara. Muito louco. A gente pegou e largou e vamos fazer game. Tá aí, os pais de vocês... Totalmente indignados, né? É tipo assim, quando achou que o filho ia dar certo, o cara me inventa um troço desse, assim, né? Sai pra fazer joguinho. Cara, a gente era bem jovem, era 18, nem 19 anos talvez, a gente tinha por aí, né? Acho que foi por aí, 19, 20 anos no máximo. Tem que calcular, é muito número aí. Mas, cara, foi uma decisão, assim, de impulsão, né, do jovem, né? Eu acho que se é para ter uma idade perfeita para se jogar em coisas da vida, é quando o cara é bem novo, né? Não tem um monte de boleto para pagar, um monte de compromissos tal. E foi legal, cara, assim... eu falo brincando, assim, meus pais até em algum certo momento devem ter ficado preocupados, porque que nem a gente lá no início falou, né? Ninguém sabia como é que era feito, a gente importava 100% das coisas. E quem fazia aqui, que nem tu falou eventualmente, não se conheciam, né? A gente não sabia nada sobre. Então a gente era um bicho totalmente desconhecido. Só para vocês fazerem uma ponte já de aceleração aqui da conversa, né? Em um dado momento, a empresa, que era Jack in the Box, depois se transformou na South Logic Studios, né? Em um dado momento, depois do lançamento do Gimo, que foi em 98, esse momento que eu estou falando aqui, a gente buscou uma continuidade da empresa, apesar do fracasso comercial do Gimo, e a gente foi em direção à incubadora de empresas da URGS. Só que naquela época, para a gente colocar uma empresa de games dentro de uma proposta de uma startup, a gente teve que mudar o nome da coisa para fazer sentido. Então, a gente fez uma empresa que a proposta era entretenimento competitivo. Olha! É games, tá? Porque se a gente botasse games, cara, os caras nem iam olhar, meu. Não sabem nem o que se trata, porque era tudo automação, banco de dados, não sei o que lá, sistema comercial e tal. Então, foi o nosso diblinho ali, né? Aí teve que inovar na inovação. Né? Teve uma... Em 98, aconteceu aquelas histórias, assim, meio under, né? A gente, na época, mandou a proposta do entretenimento competitivo lá para a incubadora da URGS. Proposta bonitinha. E a gente pagava, né, uma taxa simbólica, praticamente, para submeter o projeto para ser incubado lá. E aí marcavam uma avaliação. Aí marcaram o endereço lá no centro de Porto Alegre. Estranho, né? Cheguei lá, eu não vou falar qual é a empresa, né? Mas é uma empresa conhecida aqui de investimentos. Então, eles botavam a gurizada que ia abrir startup na URGS para falar com o investidor, assim, né? E eu fui lá nessa entrevista, cara, e o cara, né, me chicoteou de tudo que é jeito, né? Mas quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? Quem faz as músicas do meu jogo é meu primo. Tá, e se teu primo parar de fazer, não sei, cara.
sabe? Foda-se. Então, cara, eu era um jovem, o cara me chicoteando. Bom, whatever. Cheguei, aguardei o resultado, né? Dessa seleção, que era uma seleção de... Pensou, deu ruim. Cara, deu ruim. Me mandaram assim, você não foi selecionado. Daí eu, tá. Eu pensei assim, cara, eu vou responder esse e-mail aqui. Daí eu respondi meio desaforado. Assim, tipo assim, cara, olha só, eu me inscrevi em minha empresa aí, eu paguei a taxa. Pô, uma baita taxa. Mentira, não era. Mas, cara, vocês nem olharam pra minha cara. Me mandaram pra um cara lá, nem olharam pra minha cara, não falaram comigo. Eu fiquei chateado. Sei lá, eu de alguma forma naquela época. Eu fiquei com o dedo no mouse, né? Mando ou não mando, cara? Quer saber? Eu não vou mais ver essas pessoas. Mando. Pum. Cara, no outro dia, resposta. Tá, vem aqui, vamos conversar. Daí eu fui lá na URGS, conversei com a galera. Pô, gente boa, tudo gente boa. Sim. Aí, obviamente, num ambiente mais propenso, né? Cara, aí deu tudo certo. A gente entrou lá, incubou a empresa e daí se transformou na South Logic Studios. Então, esse foi o ato embrionário, assim, da South Logic, foi esse ponto aí. Ou seja, em algum momento exigiu alguma coragem do tipo, cara, quer saber? Foda-se, vamos lá. Porque naquele ponto, se não tivesse dado certo, talvez não tivesse acontecido, sabe? Ia ser um balde de água fria, né? Em alguns momentos que tu tá em baixa, né? A gente tava em baixa, tu leva mais um balde de água fria, daqui um pouco apaga, né? Aquela pequena chama que tinha ali. E naquela época, o que era a opção? Vou embora, vou para outro país, vou procurar um emprego numa empresa que já faz games, Sim, já né? consolidada. Aqui não tinha nada. E deixa eu fazer uma pergunta, perdão, interromper. E por que o Gimo? Por que um jogo 2D? E por que um gecko, um lagartinho? De onde é que saiu a ideia do Gimo? Cara, eu acho que o plataforma 2D era um dos os gêneros mais cobiçados na época de fazer o game mais legal, assim, de tiro e tudo mais. A gente tinha ideias de fazer um jogo de ação e tal. Acho que o Fernando também pode falar um pouco sobre as decisões, assim. Eu acho que por incrível que pareça, né? Eu embarquei no projeto meio no meio já, Uhum. sabe? A decisão meio que já estava tomada. Mas eu lembro o que estava saindo de jogo na época e 3D não era uma coisa... Existia, mas não era uma coisa comum, uma coisa normal. E em especial, mesmo que existissem jogos em 3D, não era todo mundo que conseguia rodar. Tinha o Doom já, tinha, mas o Doom era uma coisa mais, um pouco diferente. Tinha muito clone de Doom que saiu logo depois. Tá? E naquela época estava saindo Quake, que acho que era o primeiro jogo realmente 3D de verdade, do jeito que se entende hoje, um jogo tridimensional. Né? Então, a maioria dos jogos que tinha mesmo era uma coisa mais bidimensional, era uma coisa de acesso muito mais universal. E aí a proposta do Guilma, ela era super interessante. Eu lembro que o outro jogo que a gente observava na época era o... Como é que era o nome do coelho aquele? Jazz Jack Rabbit. Jazz Jack Rabbit. Cara, o Jazz Jack Rabbit era o que existia de plataforma no PC e ele tinha uma proposta daquelas bem simples. Tinha uma plataforma, tinha um inimigo que ficava andando de um lado para o outro, tu passava, tu pulava para outra, tu errava um pulo, errava um ataque, acertava um pulo, acertava um ataque. E o Guilma era uma correria. Tipo, tava todo mundo solto no mapa e tu também. Né? E ação, assim. O Guilma é um jogo que uma quantidade enorme de vezes eu peguei para jogar. Existe uma versão executável dele, tá? Pelo menos com um DOSBox roda. Cara, pega para jogar. É pegado o jogo, velho. Até hoje. Até hoje ele é pegado. Dificuldade de Dark Souls. Não é só difícil. Ele é pegado, ele não para. Ele é intenso. Né? Ele é já intenso. Puxar aquele momento do final ali que a gente pergunta da recomendação, que é, tipo, pra galera, né? Dá um jeito de conseguir jogar o Guilherme. Internet Archive tem. Tá no Internet Archive. Joguem isso. O Guilherme tem fãs, né, cara? Eu ia te perguntar. Tem fãs, cara. E eles preservam o Guilherme. Eu lembro de duas histórias que vocês me contaram.
Uma era aquela que vocês encontraram pessoas tempos depois que eram fãs do Guimo e que tinham páginas tipo, tributos ao Guimo. Sim, e tem aquela arte maravilhosa que o Leite mandou para nós, né? Cara, tem versões piratas com capinhas de CD de diversos lugares do mundo. O Street Fighter de rodoviária tem o Guimo da rodoviária no Tem versão furry do Guimo. Caiu na cultura pop o Guimo. Que coisa maravilhosa, Tem cara. uma história do Guimo que é interessante, cara, que ainda remete ao tempo da URGS, né? Que um dos sócios na época, fundadores, que é o André, que trouxe o Fernando, né? E ele estudava na URGS. Cara, existia um site na internet de games que se chamava Happy Pup. Nem existe mais. Aí era assim, ó. Top 10 games que tu baixava de graça na internet, assim. Gamezinhos, assim, top 10. Toda semana top 10. Daí tu ia lá e baixava os arquivinhos. Cara, os games era tipo 1 megabyte, 2 megabytes de download, tudo modem discado, tá? Aí tu baixava e jogava no PC. E a gente mandou pra eles lá no Happy Pup o demo do Guimo, que era uns 3 mega na época. Era, porra, super pesado, hein? Aí, onde é que a gente hospedou? O André chegou e hospedou na rede interna da URGS, da computação lá. Hospedou o link, tá? E a gente mandou o link pro Happy Pup. Daí o Happy Pup publicou lá no Top 10, daí tu clicava e adivinha onde é que era o download? Da URGS. Da URGS. Mas aqui, ó, tem que entender uma coisa. Não era muito fácil tu conseguir um lugar onde tu pudesse guardar um arquivo com acesso à internet para esse arquivo naquela época. Exatamente. Isso Isso era um privilégio que o André tinha, né? Exatamente. Era bolsista. Aí é o seguinte, cara, de repente o pessoal da URGS começou assim, cara... O que tá acontecendo? O que aconteceu com a internet aqui, cara? Caiu a internet. Caiu a internet da URGS. Era o Guimo no site do Happy Pup e milhares de pessoas do mundo inteiro fazendo o download. Acabaram com a rede da URGS. O canal e o Luiz Gustavo. Cara, sabe que isso, cara, foi uma coisa interessante, cara, na época, porque isso validou o modelo de negócios para nós naquela época, que é o seguinte, cara, é um game que tu vai vender por 5, 10, 20 dólares, só que tu vai distribuir no mundo inteiro e daí tu vai vender milhões de cópias, porque, cara, são milhões de downloads que aconteceram ali. Então a gente tem um acesso, e ainda era loja física, a gente está falando aqui de uma exceção, que era clicar para baixar um demo. Eu acho que os primeiros games que vieram nessa freeware, né, na versão justamente aí de software com o Doom. Né? Então, assim, foi bem nessa época. Então, que a gente aconteceu ali e teve esse episódio engraçado da URGS aí. Não, eu ia perguntar se realmente vocês derrubaram. Ô, eu tô achando que o negócio da incubação lá, os caras lembraram de nós, eles mandaram a merda, tá? Foi por conta disso. São eles! Só um pouquinho! São eles! Ou podem ter aceitado exatamente porque lembraram disso. Os caras arriaram o servidor. Rugby disso vai ser grande no Brasil. Os caras não são pouca coisa. Eles viram, olha... Vamos dar uma colher para eles. Deixa eu colocar um terceiro elemento na jogada pra gente seguir à frente e olhar. E como é que o Christopher entra na jogada? Então, cara, quando a gente entrou na incubadora, o projeto já não era mais o Guimo. O projeto se chamava Aquarius, que é um projeto de um game 3D de estratégia e ação juntos, mesclados. E a gente fazendo a tecnologia 3D do zero, assim. Imagina, a mesma coisa que a gente fez com 2D, tava fazendo com 3D, tudo do zero, né? E aí ainda escolhe um projeto Megazord, né? Não, Cara, imagina uma mistura de first person shooter com StarCraft. Era what the fuck, cara? Não, é muito mais Megazord. Cara, que ele tá hoje em dia... Era um StarCraft e tu podia encarnar nas unidades. Isso, em tempo real, em multiplayer. Então, e outra, por exemplo, olha a bizarrice. Olha as ideias. Se hoje em dia ele as tá empresas botando... já ficam meio receosas de fazer um multiplayer com não sei o que, com muito elemento, não sei o que. Imagina isso. Cara, hoje em dia eu fico com a 9-8. cara vermelho e vergonha falando desse jogo aqui, da ideia. Né? Mas, cara, mas peraí, ele foi. A gente fez essa merda. Então eu vou te dizer, tu não tem que ficar vermelho de vergonha. Cara, eu fui atrás de ver, porque existe um gameplay
Cara, é um negócio surreal, velho. Os caras bizarro, né? enrolaram. Como assim? Cara, então assim, ó, por exemplo, se o Pazzi tivesse entrado em uma das unidades e eu tivesse no modo estrategista e eu mandasse atacar, ele ia receber a ordem de atacar. E ele pode obedecer ou não, entende? Mas tu tá selecionando as unidades e tá mandando elas fazer tal coisa, entende? E se ele não tivesse pilotando, a IA ia fazer. Então, normalmente vinham assim, uma galera te atacar e daí tu via que 1 ou 2 eram melhores jogadores porque eram os avatares que estavam com players de verdade, né? Então, assim, cara, a gente botou multiplayer, fez tudo isso aí, né? E, cara, isso aí foi na época da URGS. Daí, olha a história. Quando isso aí foi com as primeiras placas de vídeo, ali, a 3DFX, a Banshee também, né? Que eram as placas de vídeo até que era só 3D, né? Ela chegava... ter um barulho de relé dentro do PC quando mudava para a placa 2D, né? E daí é o seguinte, cara, a gente estava fazendo esse projeto e a Intel veio lançar o Pentium 3, um lançamento mundial, e aqui no Brasil fizeram também, incluíram no roadmap, buscar empresas, né, que tivessem capacitadas para utilizar o Pentium 3. Então, cara, imaginem uma campanha mundial da Intel de ninguém tinha o Pentium 3 no mundo, tá? Era um computador mais porrada da época. 500 MHz. Errei? Não, é isso aí, né? 500 MHz, incrível. E daí, cara, eles escolheram, obviamente, a área de games para sempre o games motor, né, gurizada? Né? Esses celulares e coisa. A IA que existe hoje, as GPUs, tudo foram os games, viu, gurizada? Então, assim, não é diferente. Em 98, Intel procurando... Para que as pessoas iam comprar um Pentium 3? É para usar o Word? Não, né? Eles precisam de alguma coisa. Games. E aí, das poucas empresas na época que faziam jogos no Brasil, a gente foi selecionado. Então, cara, no Rio Grande do Sul, a gente teve o primeiro Pentium 3. Foi a South Logic. Na URGS, o primeiro Pentium 3, assim, vindo da Intel, assim. Gabinete perfeito, umas coisas assim... Nunca mais vi um gabinete tão bom na minha vida. Tinha aquele pininho que tu puxava para Nossa, abrir, cara. Não era parafuso, era um pininho de plástico que tu puxava e saia uma gaveta. Meu Deus, cara, o que é isso aqui, cara? É alienígena isso Era aqui. um transformer o negócio. E aí, junto com os computadores, vieram os especialistas. E dentre os especialistas tinha um maluco chamado Christopher. E ele foi aprendendo português ainda, né? Falando inglês e super interessado, cara inteligente, diferenciado, né? Assim, aprendendo o português com a galera. Ele conheceu várias empresas, ele fazia o roadmap do Brasil. Então, ele ia na empresa que tinha em Recife, na época, em São Paulo e Porto Alegre. Cara, ele fazia o roadmap também nos Estados Unidos. Ele foi lá na LucasArts também, que recebeu o Pentium 3, estava otimizando, fez várias coisas. Cara, ele criou uma amizade aqui com a galera, sabe? A gente é bom de fazer amizade no Brasil, a gente é super né, humano, mas são pessoas bastante, como é que eu vou te dizer? Amigáveis, tá? Amigáveis. Daí, cara, fizemos festa, fizemos de tudo e, cara, o projeto estava super legal, realmente. E eu acho que chamou a atenção do Christopher a nossa capacidade técnica. Porque justamente essa ideia maluca que estava acontecendo de verdade, o projeto estava acontecendo, ele um dia chegou e falou assim, cara, eu trabalho numa empresa aqui que é gigantesca, tem 60 mil funcionários e eu não faço diferença nenhuma aqui dentro, cara. Eu estou no meio da Intel e eu queria ter... Daí eu falei assim pro cara, tu conhece o pessoal da LucasArts, cara, eu tento um emprego lá, cara. A empresa é bem menor, tu vai ficar bem servido. Daí depois de um tempo ele, cara... eu queria ir para o Brasil, posso fazer parte da tua empresa? Tem algum familiar perto de ti agora que eu possa falar? Tenho certeza que tu não tá... Eu preciso chamar o serviço SAMU equivalente aí onde tu tá. Então, assim, foi uma coisa assustadora, assim, tipo, cara, o cara é maluco, né? Maluco vir para cá. Cara, e foi... Por um lado, né? Mas tu fez ele perder um voo, não fez? Fizemos o cara perder voo, até com festa e coisa... Não, mas, então, assim, o início dele foi também aquela vibe também de... A gente era super jovem também, né? Daquela loucura, cara, quero isso, quero aquilo. Apontou o nariz, quero fazer aquilo. E eu acho que estava na época que ele também estava fazendo isso. Ele veio para cá, ele gostou muito do projeto. E aí, assim, anos depois, só para fazer a ponte sem perder, né? Já
2000 e poucos já. Já tava há anos, já tava com Sim. o português melhor que 90% dos brasileiros, inclusive escrito, né? Perfeito. Daí ele olhou para mim um dia e falou, cara, eu tô muito estressado, cara, eu não aguento mais, cara, trabalhar, cara, é tudo em cima de mim, 10 coisas ao mesmo tempo. Ô, meu, tu te lembra lá na Intel que tu não tinha importância nenhuma? Tu desejou isso, cara, agora toma, tu é muito importante para nós. Agora é aquele momento que quem tá nos assistindo dá uma pausa esse episódio. Volta no segundo episódio, o episódio do Christopher, e dá uma escutada para ver os dois lados em simultâneo, assim. Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Vocês podem fazer um corte depois, né? Vai dar bom. Uma acariação digital aqui. Mas até então, no primeiro episódio já, o Pazzi trouxe uma analogia que a gente segue fazendo essa analogia direto, que é o momento que a gente tem vários chapéus e a gente precisa botar o nosso chapéu de historiador, né? Porque o podcast, muita gente que não conhece o mercado, que não entende o mercado, que está chegando aqui, está conhecendo como eram os primórdios do mercado até o momento que a gente tem hoje em dia, de empresas muito consolidadas, empresas... venda de empresas a toda hora, tudo acontecendo. E então a gente precisa botar o nosso chapéuzinho de historiador, Indiana Jones, lifestyle aqui, para ir desbravando um pouco desses primórdios. E a gente não passou muito rápido por cima, mas por que a mudança do Jack in the Box? Por quê? Fosse de malandro. Foi por uma ligação. Alguém fez uma proposta que não podia ser recusada. Está dito. É isso. Conta a história aí, cara. Conta aí, tu conhece. Eu conheço a história. Tá, mas aí qualquer coisa tu vai lá. Puxa o gancho. Né? Existia a Jack in the Box Computing, que era o nome da SoftLogic até aquele momento. E existia uma rede de restaurantes norte-americana chamada Jack in the Box, que não curtiu muito ver Jack in the Box sendo usada por uma outra empresa que não a deles, né? Então, resolveram agir aquela agressão. Pois é, né, tia? Podiam ter feito um juntado uma ação, sabe? Quem sabe vocês não fazem o jogo. Seria ótimo. Em todos os lanches da Jack in the Box ganha um game, o Gimo. Não, mas convenhamos. Sendo que a gente já atendeu rede de restaurante, né? Não, mas convenhamos, SoftLogic é um baita nome, né? Baita nome, cara. Baita. Ô, meu, sabe como é que a gente fez esse... Olha a história desse nome, cara. É porque, bom, só... cara, foi muito legal, cara. Sério, foi muito legal. Porque a gente recebeu a tal da ligação e daí o cara, gurizada. Já era. Season desist. Tipo assim, ou a gente vai brigar? Não. A gente nem chegou lá, vamos sair, né, apanhando de saída, assim, vamos baixar a bola, né? Então, na época, cara, a gente usava o Mirk. Vocês lembram? Que é um servidor como se fosse, hoje em dia, o WhatsApp. Sei lá. Slack. Não, o WhatsApp, cara, Acho que chato. é mais WhatsApp. Salas de chat, cara. Sala de chat, tem razão. Mirk, depois de CQ. Cara, imaginem o seguinte, ó. Nós todos aqui no escritório, só que virados pra lá, né? Cada um no seu computadorzinho aqui, com fone de ouvido. A gente entrou num canal de Mirk e todo mundo ficou mandando sugestão de nome. Todo mundo na mesma sala fazendo chá de texto. Aí vocês imaginam os nomes que surgiram. As gargalhadas da sala, né? Cara... O pessoal se matando. Eu comecei a lembrar de uns nomes. Eu também. Cara, imaginem nomes português com inglês misturados, assim, que a galera não ia entender lá fora, mas a gente ia entender aqui dentro. Né? Mas aí surgiu no meio do bolo ali o SoftLogic e a galera, pô, isso aqui ficou bom, hein? É sonoro. Tá legal, hein? É sonoro. Ficou bom, ficou forte. E foi isso, cara. Tem uma história legal também da história da SoftLogic, que foi... Cara, assim, só para contextualizar também, o que aconteceu com o Projeto Aquarius, né? Cara, a gente chegava nos publishers na época e mostrava a proposta do jogo e a reação era a mesma que a gente tem hoje. Tipo, cara, what the fuck, cara, vocês estão malucos. Isso é muito difícil, muito complexo de fazer esse jogo.
E daí, sim, a gente não conseguiu o publisher. A gente estava no final de 2001, por aí, a gente estava assim, cara, nós vamos fechar essa empresa aqui, porque a gente não está conseguindo comercializar esse projeto, não tem perspectiva disso. E daí... Porém, né? É. Foi um demo É, funcionando. Cara, mas assim, ó... Vocês são loucos, sim, mas a gente é um louco. Mas eu tô te a provando gente tá que eu sou fazendo. É um louco. Eu tô provando que eu sou Não, louco. era jogável, né? Então, assim, o que aconteceu? A gente criou não só o game, a tecnologia inteira foi feita do zero de 3D, que, cara, Unreal Engine e o engine da id Software, que fez o Doom, estavam assim, e era tudo indoor, e a gente fazia tudo 3D outdoor. Tava Isso começando a aparecer esse negócio de engine de jogo distribuído para outros desenvolvedores. Tava começando. Porque ali E tinha essa característica que ele Só mencionou. peço, perdão. 9899 é quando começa a aparecer Unreal via jogo Unreal. Exatamente. Como o poster boy da história de... Virou um commodity o engine, mas é só o primórdio, né? Depois, talvez. Mas assim, na época a gente fazia a tecnologia outdoor. A gente foi numa desses eventos que na época não era GDC, era E3. Ainda tinha o bastidores da E3 que faziam esses negócios lá. Sim. Aí o Christopher, na época, chegou com um Aquarius debaixo do braço e mostrou para os caras o jogo. Os caras, na época da Atari ou do Infogrames, eu acho. Infogrames, que é uma empresa francesa, né? Francesa. Aí Tatuzinho, ele eu ia dizer, mostrou o exatamente. Aquarius e o cara falou assim, cara, o teu jogo eu não vou publicar, mas a tecnologia eu gostei muito. A gente trabalha com jogos na linha de jogos de caça e a gente gostaria de uma tecnologia outdoor. E, cara, a gente fez um demo, né, para eles, de um game outdoor. E, cara, os caras ficaram enlouquecidos com os gráficos que, cara, a gente tirou, assim, muito fácil, perto do que a gente queria fazer. Fazer um jogo de simulação de caça foi muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, né? E aí os caras ficaram enlouquecidos e a gente assinou um contrato, cara, de fazer um game, cara, que era o Trophy Hunter, que era o segundo jogo mais legal da linha. O primeiro era o Deer Hunter, Trophy Hunter, a gente ganhou, cara, a gente conseguiu fazer. Spin-off, né? Cara, mesma... pra você ter ideia, cara, aquele final do ano, a gente chegou assim, ó, ou a gente vai fechar um deal aqui, ou a gente vai fazer um contrato, ou a gente vai fechar a empresa. É a nossa última tacada. Cara, quando a gente assinou esse contrato, eu peguei e botei dentro de um canudinho esse contrato assinado e botei debaixo da árvore de Natal na minha casa. Era o meu presente. Perfeito. Cara, acabei o ano assim, sobrevivemos. E ali... Não só sobreviveram. Cara, até eu posso falar de valores daquela época para vocês terem ideia do que era. Assim. Cara, a gente fez um projeto naquela época que era $350 mil para fazer um game. Sabe? Na época, devia ser 2,5 a 3. E sem contar a inflação, né, velho? Cara, a gente fez chover com aquele dinheiro lá, cara, assim, de contratar desenvolvedor. A gente fez pesquisa de tudo que vocês imaginam. O game, do jeito que era feito lá nos Estados Unidos, era feito por equipes com esse mesmo valor, o maior budget, era feito por 2 ou 3 caras. A gente montou uma equipe com 9 pessoas, melhores qualificações que a gente conseguiu na época para cada área. E o jogo ficou tão bom que no ano seguinte a gente ganhou o Deer Hunter. Os caras disseram assim, não, cara, vocês vão fazer o Deer Hunter agora. Veio pra linha principal. Cara, mas pensa assim, a gente aprendeu sobre balística, sobre vegetação. A gente brincava assim que os outros jogos, os caras não levavam tanto a sério a coisa. A gente foi pra simulação pesada, assim, estudando. O Fernando participou de tudo isso aí, né? E viu toda essa área, assim. Mas tem um ponto interessante, né? Aquele contrato que a gente assinou no final do ano, a gente precisava começar o projeto porque tinha prazo de assim, em fevereiro tem que ter o primeiro milestone. E a gente começou a contratar gente. A gente encheu uma sala da URGS, ainda na URGS, nem tinha conseguido alugar o primeiro. A gente encheu uma sala de gente, cara. Cara, a gente tinha R$3 no banco. R$3 na conta do banco ali. E a gente encheu a sala de contratado CLT. Porque ia chegar o primeiro pagamento. Ou a gente fazia isso, ou não saía do lugar. Cara, no dia que chegou o pagamento, eu peguei o extrato, assim, ó. Cara, vamos conseguir pagar a galera agora. Aí eu, mandei pro Cris, tá aí, ó.
vamos fazer essa empresa agora funcionar, cara. Então, assim, ó, foi corda no pescoço, cara. Foi corda no pescoço. Que loucura, cara. Ai, Não, ai. é uma coisa então, aqui também sai um pouco uma coisa que a gente tá lembrando assim. Aqui vocês também aprendem um pouco esse modelo de eu tô em Porto Alegre, eu tô no Rio Grande do Sul, mas eu vou circular o mundo, eu vou vender o mundo. Uhum. Aqui que vocês percebem um pouco isso do tipo, talvez seja esse modelo de negócio que a gente vai trabalhar. Cara, eu tenho um sentimento que ficou assim, ó, durante um bom tempo, assim, contido aqui, que foi, a gente começou com o Gimo, depois a gente foi para o Aquarius, que são 2 jogos autorais. E quando a gente entrou nessa vertente de fazer jogos que são work for hire, a gente pegou como é que é? A Deer Hunter, Trophy Hunter e outras franquias super importantes, Kellogg's, um monte. Foi maravilhoso, a gente aprendeu né? Mas a gente nunca mais conseguiu parar para fazer nada autoral. Até que a gente conseguiu muitos anos depois. Então, assim, a gente descobriu que a gente tem alta capacidade técnica aqui. A gente conseguia, com os mesmos recursos que eles tinham lá, fazer muito mais. E chamando... Cara, quem fazia a modelagem do negócio era um arquiteto, sabe? Formado em arquitetura. E aí o outro lá, Belas Artes, cara da computação, era tudo assim. E daí eu não sei como é que era lá nos Estados Unidos. De repente o cara pegava 2, 3 malucos lá que sei lá qual era o background deles. Mas isso transparecia na hora do produto final. Isso aí, cara, foi um baita negócio. A gente se profissionalizou muito, né? Muito rapidamente também. Deixa eu acelerar algumas casas. E na hora que chega uma certa empresa chamada Ubisoft, como é que começa a relação da Ubisoft? Que depois ela vai girar, ela vai ter outros dobramentos. Mas como é que começa a aproximação de vocês com a Ubisoft? Cara, a Ubisoft ela tem uma história interessante, cara, porque ela começa um retorno ao autoral da Softlogic, porque ao mesmo tempo que a gente fazia esses trabalhos que são work for hire, das franquias famosas, a gente sempre ia nos eventos, GDC já, com propostas debaixo do braço. A gente tinha uma proposta que era tão legal, que era um jogo de casamento, que era para meninas, o grupo focal, o target. Né? E que é mais um toy. E até as pessoas, assim, em geral, elas não estão tão acostumadas com esse tipo de jogo. Agora, talvez mais. Sim. Né? Que é um toy. Ele não é uma coisa competitiva e tal. É tu arranjar e configurar o casamento e decorar e fazer não sei o que lá e ver a cerimônia e blá, blá. E a gente imprimiu numa empresa que faz convite de casamento. A gente imprimiu a proposta e dava para os publishers. E no final tinha o Would You Marry Me? Sabe? Então, assim, cara... o marketing cara, já estava começando ali. Cara, a proposta era foda. A gente assinou com uma empresa canadense e começamos a fazer o jogo. Ficou do caceta. Tava bem legal, lindo, com a tecnologia nossa, blá, blá. Até que a empresa canadense faliu, cara. E a gente, meu Deus, cara. E agora? Que zebra, né? E aí ficou a propriedade intelectual presa. Aí ficou anos e eles nos deviam dinheiro. E a gente fez um acordo do tipo, tá, cara, vocês não nos pagam, só devolve a propriedade intelectual. A gente pegou o projeto e daí foi até a Ubisoft e fez um jogo de Nintendo DS que foi um baita sucesso. Na linha Imagine, né, que tem vários games para gurias. O troço vendeu milhões, assim, foi incrível. Ali começou a liga, né? A Ubisoft estava vindo para o Brasil com um estúdio, né, aqui em São Paulo, e ao mesmo tempo já tinham em Porto Alegre fazendo um produto de super sucesso. Então, na cabeça de quem estava vindo para cá, cara, vamos dobrar a aposta. Vamos pegar um estúdio já super estruturado e fazer um estúdio novo em São Paulo. Vamos juntar as coisas e fazer o Ubisoft de desenvolvimento do Brasil. Que é uma baita ideia. O plano deles vir para o Brasil, provavelmente, Sim. Né? E aí juntou o útil ao agradável. A ideia perfeita, cara. Tá, e como é que foi esse momento, assim, lá dentro? Cara, eu acho que foi assim... Foi uma loucura. Foi muito bom, cara. Cara do André. Cara, assim, ó, pensem no seguinte, ó. Querendo ou não, tá?
a South Logic era uma empresa que estava super bem estruturada, eu acho que tinha 30 a 40 funcionários ali, mais ou menos, colaboradores em geral. E, cara, tu sempre vai ter uma barreira de carreira ali dentro, sabe? Uhum. Então, assim, quando a gente viu a oportunidade da Ubisoft, primeiro, cara, a gente não vai suar que nem um diabo aqui para conseguir projeto. Os projetos vão fluir dentro da Ubisoft. Então, toda essa carga que a gente tinha, que eu contei histórias aqui já de dificuldades comerciais de vender projeto, de conseguir subsídios para fazer o trabalho, ia se resolver. A capacidade que a gente tinha também de oferecer plano de carreira para todo mundo, de circular o mundo, cara, cheio de estúdios, vem gente de fora, que nem aconteceu, né? Uhum. Vem gente do Canadá e da França, manda gente para o Canadá e para a França. Então, assim, é incrível. Então, e a tecnologia da Ubisoft também se mesclar, né? Ter acesso aos IPs da Ubisoft também para fazer games a partir disso. Ter acesso ao músculo comercial da Ubisoft. Outra, aqui no Brasil, o primeiro curso de pós foi feito aqui junto com o Pazzi, né? Aqui com a Ubisoft, no Tecnopuc, aqui com a PUC. Então, assim, e veio gente do Brasil inteiro, porque existia uma demanda reprimida de pessoas e profissionais, que nem eu falei na South Logic, a gente tinha arquiteto fazendo... Cara, são pessoas que queriam trabalhar com games e não tinha como. Então, assim, a primeira turma dessa que eu tô falando aqui tem o Alessandro Martinello. Uhum. É aluno da primeira turma. Alessandro, Vitor Leães. Vitor Leães, só para citar, são N nomes, várias empresas e vários sucessos assim que acontecem até hoje, surtiram, assim, se for ver a trajetória, assim, cara, caiu na linhagem da... Cara, era a Ubisoft vindo para o Brasil e comprando a South Logic, a gente veio para o Tecnopuc, fez o curso, trouxe gente de todo lugar do Brasil que se proliferou cara, foi um ciclo virtuoso, né, cara? Que é um legado que a gente deixou aí, que eu acho que é maravilhoso, né? E qual o principal aprendizado que ficou para vocês da época da Ubisoft? Para mim, é que eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. Eu quero o autoral, né? Dá vontade, eu acho que... o autoral assim... É o grande objetivo. Acho que a cultura da empresa, ela fica vulnerável, né? Então, assim, tu cria uma coisa de um jeito e daí tu não tem mais controle sobre isso. Então, dependendo de como acontecem o desenrolar das coisas, tu perde o controle, né? E, às vezes, tu vê aquilo que não gostaria que acontecesse, né? Então, eu acho que isso aí é uma lição, talvez, né? De se aprender. E como foi olhar e dizer assim, tá, a gente estava lá atrás, nós explodimos, agora não tá legal, vamos recomeçar. Eu tenho muito a imagem um dedo, pessoal, vocês vão entender. Eu tenho muita imagem quando vocês me convidam para conhecer o primeiro estúdio da Rockhead, que era a salinha lá no Tecnopuc, que era aquela de 2 portas. Sim, um cafofinho ali, né? E eu lembro de... Eu acho que é uma das épocas que eu mais gosto, assim. Porque, cara, acho que é importante citar, né? A Ubisoft fechou os estúdios no Brasil, nós estávamos soltos no mundo e a gente podia fazer absolutamente qualquer coisa que a gente quisesse, né? Então eu considerei várias coisas para fazer. Por exemplo, eu comecei a montar um portfólio. Cara, se eu quiser, eu posso trabalhar fora do Brasil, né? Na época, uma das coisas que tinha para fazer para um artista, trabalhar na Blizzard. Fazia os jogos mais fantásticos, sensacionais e bonitos. E o estilo de arte dos caras fazia muito sucesso na época, né? E aí, daqui a pouco, vem aquele contato do Christian, assim. Vamos de novo. Teimoso pra cacete, cabeça de pedra, né? Então, e aí começa, aí, tipo... E aí já veio o logo da Konami. Uou! Que cara teimoso. Tá, vamos, velho. Vamos fazer. E, cara, aquela época do primeiro estúdio que tu foi conhecer, aquela sala, era uma sala de 2 metros por 6. Cara, era um corredor, né? Não era uma sala, era um corredor. Tinha uma porta de cada lado, inclusive.
E era fantástica aquela sala. E era fantástica, sabe? E até hoje, eu lembro muito da energia de recomeçar ali, e o que a gente vai fazer, e a coisa meio que vai se formando. Tá? E a gente saiu de uma empresa, né, gigante, e até hoje eu lembro da questão do editorial. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu Claro, vou vai falar. lá, meu. Azar. 10 anos já liberou. Já escreveu. Tá liberado. A Ubisoft ela tinha uma equipe editorial que cuidava dos projetos do mundo Na inteiro. França, né? Então eles ficavam circulando por tudo que a empresa fazia, e a empresa é muito maior do que as pessoas enxergam, né, a cada 6 semanas. Cara, dependendo do tipo, algumas desses. E eles faziam gating de tudo ali, né? Então, as decisões elas demoravam, às vezes, 6 semanas para serem tomadas. Tá? E no fim das contas, o que a gente tinha? Tinha eu e o Christian, né, a 90 graus um do outro, cada um virado para o seu monitor. Tinha que tomar uma decisão, eu fazia assim com a cadeira. Christian, vamos fazer isso? Vamos. Tá tomada a decisão. Vai. Sabe? Uma outra coisa que voltou... A gente chamava de quick editorial. Vou fazer um quick editorial. Só de raiva. Só de raiva, assim. Vamos fazer o nosso editorial aqui em 2 minutos. Em 30 segundos. Um leve deboche, assim. Né? Uma outra coisa que voltou, assim, cara, eu lembro de uma coisa que o Christian fazia, lá na época do Guimo, o Christian já fazia, assim, eu chegava para ele com uma ideia mirabolante, assim, cara, tecnicamente, assim, a gente pode fazer um negócio, assim, cara, porque a gente trabalhava com paleta, não tinha alpha blend, esse tipo de coisa, mas, cara, a gente pode fazer transparência, porque olha só, eu fiz essa imagem aqui, ó, 50% de cada cor, isso aqui é uma tabela de cores, a gente pode fazer sprites com transparência. Cara, não viaja, não tem como fazer um negócio desse. E aí eu ia embora para casa, quando eu chegava no outro dia, estava pronto. Tá? Então, voltou a acontecer muito esse tipo de coisa, ou então o Christian ele inventava um recurso no engine que era para ser usado de um jeito, quando ele viu, estava usando um troço para fazer algo completamente diferente, assim, sabe? Então, a energia criativa do negócio era muito forte, assim, porque, cara, o que a gente tinha que lidar era com o que estava na nossa frente, assim, era muito rápido manobrar as coisas Foi quase que... Eu acho que o primeiro ano da Rockhead foi um ano sabático, sabe? Mas um sabático voltando às origens lá do início da sabático Jack in the Box, sabe? Sabático puxado. Mas sabático, não é, assim, ó, a gente se livrou do editorial, entende? E aí tudo era sabático, né? Então, assim, a gente se livrou, eu acho que dessa... dessas amarras todas que existiam, né? Vários layers, né? De complicações para focar no que a gente quer fazer de games e tal. E, pá, daqui para frente tem muita história da Rockhead, talvez em outro podcast a gente fale, porque insights foram vários, ali surgiu o mobile, né? Na nossa trajetória ali logo no início, o free-to-play, né? Então surge o Starlit Adventure, surgem todos desse turbilhão, assim. Então, cara, uma coisa eu posso te garantir, desde lá do início do Guimo, essas histórias que eu vou contando para vocês, cara, o tempo inteiro é um turbilhão, o troço não para, tá sempre girando, tá sempre, né, sendo, testado com cenários totalmente diferentes, cara. Uma hora que tu acha, cara, agora eu acho que estabilizou. Não, vem uma novidade do mercado, ou sei lá, qualquer coisa que tu possa imaginar, uma tecnologia, agora talvez seja IA, não sei, o tempo inteiro. Olhando para você, fazer um pensamento com vocês assim. Vocês estavam lá atrás, PC Master Race, fazendo o jogo Guimo lá no PC. Vocês foram depois para console, para DS, para coisas portáteis. Vocês depois pegaram o mobile. Como é que é ter essa musculatura de ir aprendendo? Ou como é que o dev desenvolve essa percepção de, olha, isso aqui é importante, de repente eu vou apostar para cá, de repente eu vou para lá. Eu lembro como é que é. Vocês chegaram a desenvolver para Windows Phone, nessa coisa de experimentação, assim, de testar, e que daqui a pouco arrefece e não vai para frente. Como é que é estar sempre com esse radar ligado e de testar e de tentar entender, ops, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale? Tem forças externas de mercado, né? Por exemplo, esse primeiro ano de Rockhead, algumas coisas a gente vai levando conforme já existiam. É que nem tu tem uma mesa com 3, 4
pés, e aí tu vai manter alguns pés e vai criar novos, mas não vai tirar todos. Uhum. Então a gente partiu de um projeto PC console, porque é o que a gente estava fazendo na Ubisoft. Mas a gente chegou ali em 2011, 2012, veio o mobile, que é uma força externa. Cara, a gente vai ter que começar a fazer mobile. Então a gente tirou aquele pé da mesa lá e teve que substituir por outro, né? Então, assim, caso a caso, aconteceu muito sobre pressão externa, ou até assim, a gente sofreu, até na época da South Logic, uma coisa que é o contrário da pressão, que é a limitação, né? Que por exemplo, tu chegava lá no site da Sony, e daí, para tu desenvolver para PlayStation 2, na época, tu precisa ter os kits de desenvolvimento. Mas antes disso, tem que se cadastrar como um desenvolvedor. Aí a gente chegava lá, South Logic, com vários jogos lançados no mercado, trabalhou com a Atari, não sei o que lá. Vou preencher o formulário da Sony. País, abri ali, Botsuana. Cadê o Brasil? Não tinha Brasil na lista de países. Eu não tinha como fazer a ficha. Porque eles só reconheciam países que tinham venda oficial, né? E a gente era um dos maiores consumidores, né? Não só oficialmente, como também não oficial. Mercado paralelo. De tudo, cara. Mas assim, os consoles estavam... Cara, Play era muito popular aqui. Sim. E não tem como piratear o hardware, né? Tu tem como piratear o jogo. Sim. Então, assim... Cara, assim, as vendas nos Estados Unidos eram assim, de todos os lugares eram, sei lá, alguma constante. Daí, Miami tinha dentro o Brasil, né? Né? Todos os... a venda do... Tinha um país dentro de Miami, né? Então, assim, cara, a gente foi super penalizado durante muitos anos pela falta de entrada oficial, né, para desenvolvimento de consoles, né? E, cara, hoje em dia, graças a Deus, assim, a questão de fluidez de plataformas é muito grande, né? Agora, assim, qualquer um que quiser fazer para consoles, em primeiro lugar, tem as tecnologias já, tipo a Unity, Unreal e outras que permitem o cara desenvolver numa e transplantar para outra ali, fazer um port tranquilo, né? Port mais fácil. Muito, muito. Cara, ir em contato com... Ir num evento, conhecer o pessoal da Sony e tal, e ter acesso a essas coisas, ou outras empresas que já existem, já têm o acesso, te ajudarem aqui no Brasil, nisso, né? Num evento aqui no Brasil, conhecer essas pessoas. Não, e outras empresas que já têm esse acesso aqui. Então, eu posso bater na porta ali, ó. Vou falar ali com o pessoal da Radioativo que já conhece, já faz tudo ali. Entende? Naquela época, era só nós. Né? Na época lá, no South Logic. Então, até então, puxando um gancho, porque... eu gosto muito desses episódios que, na real, tipo, deixa solto, porque fica mais... Não, acaba indo. É história, cara. É muito massa isso. Mas deixa eu aproveitar, então, puxar um pouco desse gancho, já que tu tá falando, assim, tipo, tu pode bater na porta do... O que tu vê, o que vocês veem, assim, principal mudança do mercado de lá pra cá, sabe? Dessa... Primeiro, assim, o que vocês veem que foi preponderante para o mercado chegar até nesse ponto que a gente tem hoje, sabe? As empresas eram muito parceiras ou se sabotavam, enfim, e como vocês veem essa diferença para hoje do que era para o que é? Cara, foram tantas mudanças de lá para cá, não existe uma linha reta assim, entre o que era e o que é. Entre o que era, foi muitas coisas antes de ser o que é hoje, para começar. Aí acho que tem que dar uma bela de uma pensada, mas só essa mudança para mobile, talvez não tenha ficado tão claro quando o Christian falou a intensidade e o tipo de mudança que foi, porque não é uma mudança de plataforma. Não é a gente deixando de escrever código para PC e escrevendo para um dispositivo móvel. Isso é uma questão técnica. Uhum. O mercado mudou de uma maneira tão fundamental nessa época. Tipo, o que a gente tentou fazer? A gente estava fazendo Big Bosses from Outer Space, que era um jogo PC. A gente fez um vertical slice do jogo. A gente se matou de trabalhar para conseguir ter um vertical slice legal, tipo, bem acabado. Sim. Né? Poucos minutos de jogo, bem acabado, porque era o que tu fazia na época. Botar embaixo do braço
ir. Então, eu lembro até de um episódio, assim, a gente passou trabalhando tantas horas, teve um dia que a gente ficou tantas horas seguidas trabalhando, assim, que eu lembro que eu dei uma piscada na frente do computador. Quando eu abri o olho, tinha trabalho feito. Cara, eu trabalhei dormindo. E nisso aí o Christian resmungou alguma coisa. Eu não ouvi o que era, assim. Me virei para ouvir o que ele tinha falado. Daqui a pouco ele disse, o que tu falou, cara? Eu disse, não disse nada. Quem falou foi tu. Botaram cara, alguma coisa dormir. na nossa água nesse dia. Vamos embora dormir, cara. A gente Vamos precisa dormir. Tá? Porque a gente tinha esse grande evento que era uma coisa incrivelmente cara para nós de fazer, que era botar o demo embaixo do braço, pegar um avião e ir para os Estados Unidos, para Game Connection. É um investimento muito grande fazer essa viagem. E a gente fez, botou o jogo embaixo do braço, vamos ver o que está acontecendo e, cara, mudou tudo. A gente não vai mais conseguir trabalhar em um modelo em que tu vai ter uma publicadora pagando por uma boa parte do desenvolvimento, ou pagando pelo desenvolvimento e até mais um pouco para ti. E mais royalties depois. Agora, cara, tu vai ter que dar um jeito de fazer o jogo sozinho. Tá? Além disso, free to play. Como assim, cara? Eu vou botar o meu jogo no mercado de graça. É isso? Uhum. É isso. Não, e as pessoas não vão pagar. E mais elas vão pagar? Um detalhe, Meu Deus do é o céu. primeiro detalhe terrível quando o cara migra. Cadê os botões? Essa limitação técnica é fantástica. Né? As histórias do Christian. Cadê cara. os botões? É a geração que alisa vidro, né, meu? O que tava todo mundo fazendo nessa época? Tava todo mundo pegando, né, segurando um celular, do mesmo jeito que se segura um joystick, e desenhando um joystick na tela. Uhum. Tu não tem botão nenhum ali. É vidro. O Christian se deu conta e disse, cara, isso aqui não... Para começar, a gente vai ter que contabilizar o fato de que a pessoa está com um dedão gigante, o celular era menor ainda na época, né, em cima da tela. Então a gente começou a bolar um jogo assim que não tinha joystick. E o cara, mas esse dedão tá me preocupando. Quer saber? Cara, ele enfiou um dedo dentro do scanner. Fiz um bitmap do dedo dele, botou aquilo tapando o ponteiro do mouse, assim. Então no PC a gente Pra ver testava, no PC, o meu mouse era um dedão gigante. Pra ver o efeito do que era um dedão em preto e branco do Christian tapando um pedaço da tela. Imagina o Pra gente desespero, contabilizar esse tipo de coisa. Tamanho Sim. desespero do designer. Tinha umas questões técnicas bizarras aparecendo e tinha essas questões comerciais que era uma loucura total e completa, que era completamente diferente do que a gente estava fazendo nos últimos, sei lá, 10 anos. Mas tem as coisas boas, ó. Vamos relembrar de aspectos legais aqui também, né? Cara, essas mudanças são legais por um lado de, assim, a gente não tem como estagnar. Né? E até dar oportunidade para as pessoas que estão começando até, né, revirar a coisa e mudar. Uhum. Quem está lá em cima necessariamente não está, né, dominando tudo. Daqui a um pouco vem uma onda e traz gente nova para... Tá, isso é uma coisa. Outra, mas algo que é interessante, ó, na época da South Logic, não existia nada sobre ensino especializado com games. Então, as pessoas que entravam para trabalhar conosco lá vinham da arquitetura, que nem eu falei aqui, belas artes e tal. Inclusive, a gente dava menos prioridade para as pessoas que sabiam mexer, por exemplo, no 3D Studio Max na época, para uma pessoa que sabia arte. Uhum. Porque era mais fácil ensinar o 3D Studio Max do que ensinar arte. Do que ensinar para arte. Então, havia um cara que não sabia usar nada do software. E essas pessoas que entravam lá, a gente contratava durante 6 meses, cara, elas não produziam nada. Elas vinham totalmente verdes. Em 6 meses, pagando salário e tal, elas começavam a fazer coisas. Programação era similar, assim, as pessoas não tinham esses engines e tudo, até o cara pegar a coisa. Então, essa parte evoluiu muito, né? Tanto das ferramentas quanto do ensino. As pessoas vêm muito mais prontas. Em 2, 3 semanas, o cara já está produzindo horrores, ou até mais do que tu sabia que era possível, com ideias novas e tudo mais, né? Então, essa parte é incrível. Outra coisa incrível também, cara, levando aqui até o assunto da AD-Jogos, né? Cara, uma organização de empresas, né? Colaborando. Particularmente, eu nunca vi nenhuma empresa aqui como concorrente. O momento que eu fizesse isso, eu tinha certeza que eu já tinha fracassado nessa carreira. Porque os verdadeiros concorrentes estão nos Estados Unidos, estão no Japão, estão na Europa. Os caras que estão 20, 30 anos na nossa frente de desenvolvimento
com muito mais recursos e toda a máquina que, né, mexe esse mundo na mão dos games, né? Então, assim, todas as empresas aqui se organizaram, né? E o Rio Grande do Sul se transformou também uma referência lá desde cedo. Então, assim, são ações que tornaram um bloco de empresas visíveis. A gente chegava lá nos Estados Unidos e dizia, cara, a gente é uma empresa do Brasil. Cara, nem sabia onde é que era no mapa, né? Tem empresa de game no Brasil. Sim, aqui, ó, bem no sul do Não, Brasil. e aí agora o cara chega lá, tem um stand Brasil, assim, várias empresas e cara, é outro patamar, né? Então, assim, olha quanta evolução boa também teve, né? Cara, o mais complicado disso é porque a gente tem uma limitação também de tempo. Eu tô tirando pensando exatamente E eu nisso. queria muito que a gente continuasse mais umas 2 horas trocando papo aqui, porque que papo massa. Que bom, meu. E eu sei que tem muita história e tem muita coisa que eu sei que vocês ainda não estão contando. Essa galera tá nos obrigando a ter uma segunda temporada mesmo, né? Uma cara? segunda temporada mesmo, daí a gente começa, tipo assim, uma temporada que a gente vai pegar Rockhead, entende? Exatamente. A gente pega só daqui pra frente. Só daqui pra frente. Mas então, só pra... Cara, acho que pra gente encerrar mesmo, assim... vamos botar o chapeuzinho, o programa de fofoca, assim, né? Qual... e considerações finais, tá? Mas já trazendo, assim... Qual jogo... O jogo da tua vida, assim. Se tivesse recomendar, assim, cara, esse jogo fez eu querer começar, ou, tipo, esse jogo mudou o meu pensamento sobre jogos, ou um jogo da semana passada, eu acabei de jogar, sei lá, o último Call of Duty mudou minha vida. Sei lá, uma recomendação. Cara, particularmente, a gente tem muita história aqui com os jogos da Konami, lá do início, assim, cara, que são fundamentais. Eu vou tentar pegar um cara que... Para mim, assim, ele entrou numa época que a gente estava virando do 2D pro 3D, tá? Que, na minha opinião, é o Quake, o primeiro Quake. Para mim, aquilo ali foi, assim, tipo, o Carmack, né? O cara fomentou toda a parte de GPUs. Eu me lembro que, na época, tinha um familiar meu que foi viajar para os Estados Unidos. Eu falei, cara, me traz uma 3D-FX. Toma aqui $100, meu. E aquilo ali mudou minha vida, né, cara? Então, uma placa aceleradora de 3D e tal. Então, assim, para mim, aquilo marca, né? Que é o Quake, ele é todo feito em software. E logo em seguida, por causa do que o Carmack fez com o próprio Quake, o Quake GL, os caras fundaram ali o OpenGL, com aceleração por hardware e tudo mais. Aquilo ali mudou drasticamente, assim. Então, assim, é um baita jogo, né? Tem o John Romero também, fazendo toda a parte ali de arte. De arte. É um jogo incrível, 3D, tecnologicamente, tudo, assim, uma obra-prima, assim, que mudou o mercado, na minha opinião. E tem códigos ali que são conhecidos até hoje, tipo assim, os caras... Cara, tem muita história desse projeto, quem for atrás vai se impressionar. As árvores BSP de otimização, pré-cálculo de sombra, luz dinâmica, IA com pathfinding, tem até um cálculo de uma aproximação de raiz quadrada que o cara tirou da cartola lá, cara, para fazer. Ô, meu, tinha mais um colaborador, também. Tem o Carmack e um outro que eu não me lembro do nome, que são uma dupla de programadores, que são, assim, caras fora de série, assim. Para mim, esse é o que me marca muito a carreira. Sim, e tu tem um que... Cara, pegar um jogo só é difícil, mas eu não consigo... Eu fiquei ouvindo o Christian falar, não consegui tirar os jogos da Konami da cabeça. Né? Até hoje... como é que um sprite fica numa TV de tubo? Né? Como é que tu transforma um monte de quadradinho, alguma coisa numa TV de tubo? Aquela coisa de eu estar desenhando personagens pro Gimo, assim, cara, tem um sprite com 36 pixels de altura, eu vou conseguir botar músculo aqui, porque a TV de tubo faz isso pra mim, né? E eu tava com os sprites da Konami na cabeça desde naquela época que eu tava mexendo no Lux Paint, já na faculdade, eu tava com aquele tipo de sprite na cabeça. Mesmo que eu estivesse olhando um monitor com uma resolução bem mais alta, naquele dia que o André me encontrou. E os jogos da Konami,
A sensação de pensar nesses jogos é diferente. Mesmo que eu tenha passado pelo Amiga depois, que foi uma época sensacional para mim, a sensação não é a mesma. Né? Para pensar nos jogos da Konami, aquela época da Konami é fantástico. Um adendo aqui Maze of rapidinho, né? Gardens. Que eu adorava, assim... Nightmare 2. Maze of Gardens. A gente, no curso de pós de jogos, daí tinha uma disciplina que eu dava ali, que era programação 2D. E o trabalho da disciplina, eu sempre pegava todo semestre. E, cara, para mim era o maior prazer fazer isso aí. Eu pegava uns 3, 4, 5, 6 jogos daquela época, que a galera não conhecia. Tirava, assim, uns troços muito do fundo do baú. E botava uma lista e com os links do YouTube para eles olharem o gameplay. E era fazer um remake desses jogos no semestre. Mas podia ser um vertical slicezinho, assim. Cara, saiu cada coisa boa. Foi, cara, incrível. Aqueles jogos eram simples e tinham a essência, assim, do gameplay só numa mecânica, assim. Era muito bom mesmo. Alguns deles são disponíveis no Internet Archive e tem os remasters na Steam, PS5, compra limitada da Konami mesmo, que saíram agora alguns. E busquem o Guimo. No Internet Archive. Arroba? Starlit Adventures. Eu acho que é o nosso trabalho recente na Rockhead. A gente tem no YouTube, principalmente, é o nosso maior canal com os jogadores, né? A gente tem os games do Starlit para mobile, para console, e o nosso trabalho atual está totalmente voltado a esse universo aí. A gente está fazendo um game novo também, que acho que ano que vem sai finalmente. Opa, temos uma data. Temos uma data. Você ouviu em primeira mão aqui. Galera, muitíssimo obrigado. Que papo maravilhoso e... eu me sinto... Até uma cerveja aqui. Não, cara, eu me sinto honrado de estar podendo fazer parte desse tipo de coisa, porque é sensacional. Maior cara. prazer, cara. Assim, com vocês aqui é super descontraído, um prazer mesmo. Assim. Contem conosco aí. O que a gente tem, então, no próximo? Easy Play. Mais uma pecinha andando pra frente. Tipo assim. Grande Everton. Exato, mais uma pecinha andando pra frente. Agora já tá chegando mais perto. Estamos chegando. A turma aquela primeira turma do curso, acho que o Giovanni é daquela turma. Giovanni Rodrigues, exatamente. Só gente boa. Exatamente. Galera, não se esqueçam de seguir as arrobas, isso nos dá muita visibilidade, nos ajuda muito. Ative o sininho, tá? Ative o sininho, faz tudo, vamos lá. @djogos, @clustergamers, @fapergs, @famecos.pucrs, @Estúdio ProHub, @Radioativa Game Sounds e @berromotion. E nos vemos no próximo episódio desbravando esse mundo maravilhoso e esse mercado lindo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Obrigadão. Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio.